Fluxo de caixa e seus tipos. O fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental de sucesso na gestão financeira de todo tipo de negócio. Ele fornece uma visão detalhada das entradas e saídas de dinheiro durante um período específico de uma empresa, o que permite que os gestores entendam melhor a saúde financeira da empresa e tomem decisões assertivas e baseadas em informações concretas. Mas é importante entender que existem vários tipos de fluxo de caixa, onde cada um deles apresenta suas características e funcionalidades diferentes. Justamente por isso que vamos mostrar aqui os 7 principais tipos de fluxo de caixa e como eles podem ser utilizados para otimizar a gestão financeira de uma empresa, tudo de uma maneira prática e resumida. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para que cada tipo de fluxo de caixa fique bem claro, antes é preciso entender muito bem o que é fluxo de caixa. Resumidamente, serve como instrumento de gestão financeira, a qual projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. É o controle de contas a pagar e receber. Com isso, ele indica como será o saldo de caixa para o período projetado. Em finanças, o fluxo de caixa se refere ao fluxo de dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. Além disso, mostrará o controle das atividades do ciclo operacional da empresa. Em outras palavras, são todas as atividades de compra e venda de mercadorias e serviços do negócio, em curto prazo e os seus respectivos pagamentos e recebimentos. Dessa maneira, você terá um controle e gestão mais eficaz, baseadas em números que te ajudarão a tomar decisões no período presente, mas também para o futuro. Então, se quiser se aprofundar sobre o fluxo de caixa, o que recomendamos muito, assista nosso vídeo prático. Para isso, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Com isso em mente, vamos agora para os 7 principais tipos de fluxo de caixa. 1. Fluxo de caixa operacional. Esse tipo registra as entradas e saídas de caixa relacionadas às atividades operacionais do negócio, como vendas dos produtos ou serviços, pagamento de salários, compra de matéria-prima, entre outros. O objetivo principal desse tipo de fluxo de caixa é avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações principais. 2. Fluxo de caixa direto. No método do fluxo de caixa direto, as entradas e saídas de caixa são registradas diretamente conforme ocorrem, ou seja, sem considerar os lançamentos contábeis de receitas e despesas. Isso significa que cada transação de caixa é listada individualmente, incluindo recebimentos de clientes, pagamento a fornecedores, despesas operacionais, entre outros. Esse método oferece uma visão clara e direta das transações de caixa da empresa, facilitando a compreensão por parte dos gestores e investidores. Ele é composto pelo saldo inicial, operacional e final do caixa, além das contas a pagar e a receber. Somado a isso, todas as entradas e saídas de caixa são registradas conforme ocorrem, o que torna mais fácil identificar a fonte e o destino do dinheiro. 3. Fluxo de caixa indireto. Neste tipo, o método do fluxo de caixa indireto não oferece uma representação direta das entradas e saídas de caixa. Em vez disso, ele parte do lucro líquido e faz ajustes para refletir as mudanças no caixa líquido da empresa ao longo do período contábil. Então, para utilizar esse método, é recomendável ter familiaridade com o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, o DRE, porque os dados são extraídos desses demonstrativos financeiros, ou seja, aqui se considera o lucro líquido ou prejuízo relatado no demonstrativo de resultados, e em seguida ajusta esse valor para refletir as mudanças no caixa líquido da empresa durante o período contábil. Dessa maneira, os ajustes são feitos para contabilizar itens que afetam o lucro líquido, mas não resultam em entradas ou saídas de caixa no mesmo período. Assim, as principais características do fluxo de caixa indireto incluem: começa com lucro líquido, que é o resultado final do demonstrativo de resultados, e ajusta-o para calcular o caixa líquido gerado pelas operações. Os ajustes são feitos para contabilizar mudança nos ativos e passivos circulantes, como estoques, contas a receber e contas a pagar, que afetam o caixa líquido. Está mais alinhado com os princípios contábeis tradicionais e é amplamente utilizado em relatórios financeiros. 4. Fluxo de caixa livre.
Esse fluxo de caixa é uma medida crucial da capacidade de uma empresa gerar capital no curto, médio e longo prazo. Ele avalia o saldo resultante da comparação entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos necessários para manter ou expandir operações. Este fluxo indica a quantidade de caixa disponível após a empresa ter feito todos os pagamentos e investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Em outras palavras, quando esse saldo é positivo, significa que as receitas excederam as despesas. Logo, este indicador é uma ferramenta valiosa para avaliar a capacidade de uma empresa de gerar caixa no curto, médio e longo prazo. Ainda funciona como uma ferramenta muito forte para analisar e controlar o desempenho do negócio e sua tendência de crescimento. Assim, pode ser utilizado para manter o capital de giro da empresa ou para realizar investimentos. Por exemplo, se houver um excesso de capital em um determinado período, os gestores podem tomar decisões estratégicas para aproveitar esses recursos de forma produtiva, seja reinvestindo no negócio ou buscando oportunidades de crescimento. 5. Fluxo de caixa descontado. O principal objetivo desse tipo é determinar o período de tempo necessário para recuperar o capital investido em um negócio. Além disso, é frequentemente utilizado para avaliar uma empresa, especialmente em situações como fusões ou vendas de negócios. De forma prática, esse modelo oferece uma visão projetada dos recursos que a empresa gerará no futuro. Ao mesmo tempo, esse valor projetado é então somado ao valor estimado atual, levando em consideração fatores como risco e tempo associados a esta estimativa. Portanto, proporciona uma perspectiva valiosa sobre o retorno potencial do investimento. 6. Fluxo de caixa projetado. O fluxo de caixa projetado é uma estimativa das entradas e saídas de caixa futuras da empresa. Em outras palavras, é projetar as despesas e receitas futuras do negócio. Ele é geralmente baseado em projeções financeiras que levam em consideração fatores como vendas esperadas, custos operacionais, investimentos em ativos e mudanças nas condições do mercado. O fluxo de caixa projetado é essencial para o planejamento financeiro de longo prazo e permite que a empresa antecipe e se prepare para desafios e oportunidades futuras. 7. Fluxo de caixa de investimento. Esse fluxo de caixa foca nas atividades de investimento da empresa, como a compra ou venda de ativos de longo prazo. Isso inclui a aquisição de equipamentos, compra ou venda de propriedades ou até investimentos em outras empresas, por exemplo. Da mesma forma, para garantir resultados positivos e acumulação de recursos, esse tipo de fluxo de caixa requer um acompanhamento rigoroso de todas as movimentações financeiras realizadas pela empresa. Enfim, esses foram alguns exemplos dos principais tipos de fluxo de caixa. No entanto, cabe a você e sua empresa analisar qual deles se encaixa melhor de acordo com suas necessidades e objetivos combinados. Além disso, os tipos que falamos aqui não são os únicos, mas são dos mais utilizados pelos profissionais. Por isso, se tiver algum outro que conheça, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. Da mesma forma, se quiser saber como desenvolver e gerenciar um fluxo de caixa profissional e eficiente, assista o vídeo que explica os pilares obrigatórios que todo fluxo de caixa precisa considerar. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, fluxo de caixa livre, fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa projetado e o fluxo de caixa de investimento. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.